Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, quem compartilha a Líder Medcast, espalha a saúde. Nem pense em sair daí e parar de assistir. A gente vai trazer para você aqui informação de qualidade, que é o nosso propósito. Você sabe que a internet é recheada de fake news, informações nem sempre checadas, e o nosso maior propósito é trazer para você informações reais através das maiores autoridades em cada um dos assuntos. Então, não saia daí, assista até o final para que você leve isso, compartilhe com quem você ama, com a sua família, com seus amigos. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Pedro Averbach, cirurgião coloproctologista, formado pela USP, trabalha nos melhores hospitais da cidade, em seus consultórios, vai estar aí embaixo de vocês as descrições, como encontrá-lo. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado. Oi, Sidney, oi, Moisés, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de fazer parte desse Líder Medcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças orificiais, estou ansioso por esse bate-papo. Sensacional, vamos lá, Moisés, então vamos apertar o maior possível para a gente trazer informação para quem está lá. Vamos sim, seja bem-vindo novamente, Dr. Pedro. Quais são as principais doenças do orifício? Então, quando a gente fala orifício, são orificiais ou do orifício, do ânus? Vamos explicar isso que quem está lá precisa entender bem. Isso. Normalmente, quando a gente usa essa denominação, a gente fala doenças orificiais, mas a gente está se referindo ao orifício anal. Então, quando a gente fala de doenças orificiais, é um complexo de doenças, todas elas que abrangem o ânus, e sendo o ânus aquele trajeto final de 3 ou 4 centímetros do trato gastrointestinal. Ok. E quais são as principais doenças do orifício? As principais doenças, a mais famosa talvez seja a hemorroida, que a gente vai falar em mais detalhes mais pra frente, mas a gente também tem as fístulas, as fissuras, o câncer de ânus, além de uma série de outras doenças que também podem acometer a região. E quando a gente fala do ânus, até foi comentado por ti, são os 3, 4 centímetros finais, né? Essas doenças citadas só acometem essa região, para cima não, o reto, para cima já é outra especialidade. Na realidade, o coloproctologista, ele atua em todo o cólon, em todo o intestino grosso, no reto e no ânus, são os 3 órgãos. O ânus, especificamente, ele é essa parte de 3 ou 4 centímetros que é responsável pela nossa continência, ou seja, para a gente conseguir manter o cocô lá dentro, para a gente não fazer cocô nas calças. Então, é onde a gente tem a parte muscular que fecha o ânus e a gente consegue, então, decidir quando que a gente vai no banheiro, quando que a gente vai conter as fezes lá dentro. Então, doutor Pedro, a especialidade coloproctologia cuida do colo e do reto e do ânus, quer dizer, a parte final do nosso trato gastrointestinal. Então, você vai se alimentar lá pela boca, que é o comecinho do trato, e no final, então, seria quando você vai ao banheiro, quando você defeca, então faz aí seu número 2, vai sair lá pelo ânus, em todo esse trajeto é o trato gastrointestinal, e na sua especialidade você cuida basicamente dessas estruturas super importantes do final do trato gastrointestinal, mas hoje o nosso assunto aqui então é sobre doenças orificiais, doenças do ânus, certo? Então, vamos começar a falar por uma que acho que é a mais conhecida, talvez, quem está lá nos ouvindo, que as outras são tão importantes quanto, né, Pedro? Só que não são tão faladas, não tão comuns, mas causam doenças bastante prevalentes também, né? Mas hemorroida, vamos começar falando sobre hemorroida. Explica pra gente mais ou menos o que é, como que é a procura no consultório, no hospital, o que deve a pessoa olhar em casa, porque a nossa ideia, né, Pedro, é levar para quem tá lá informação boa, no sentido da pessoa utilizar essa informação a seu favor, né, para que ela se previna, para que ela se cuide e para que ela procure um profissional como o Dr. Pedro ou outras especialidades no momento adequado. Em relação à hemorroida, como a gente começaria a falar sobre isso de maneira bem didática para quem está ouvindo? Sidney, obrigado pela pergunta e eu acho que eu vou começar aqui falando talvez o que eu acho mais importante, o recado que eu quero que fique para o pessoal ali de casa. Eu acho que se tem um recado que eu quero que fique hoje, é que
apesar de ser importantíssimo passar o conhecimento sobre hemorroida e quais são os principais sintomas, é que é impossível a pessoa que está em casa se diagnosticar com hemorroida, tá? E isso por quê? Porque a gente não consegue olhar propriamente o nosso ânus. Então precisa que alguém, ou um médico especialista, ou não, um médico de família, ou alguém que está acostumado com essas doenças, olhe e examine o ânus. Então, quando a gente fala de hemorroidas, é sem dúvida nenhuma a doença proctológica mais comum, mais famosa, a queridinha ali da especialidade. No entanto, existem muitas outras doenças que atingem o ânus e que podem ter consequências muito mais graves do que a hemorroida. Então, quando tiver sintomas de hemorroidas, é importante que vá no médico para ter certeza de que realmente são só hemorroidas e daí então instituir o tratamento adequado para aquilo. Por que eu digo isso? Porque não é infrequente que um paciente procure a gente com queixa de sangramento, que já está lá há 2 anos sangrando, a gente examine e não tem hemorroida nenhuma e, na verdade, o que tem é, por exemplo, um câncer que está ali sangrando. Então, o que eu queria deixar claro para quem está em casa é que, apesar de que a gente vai discutir quais são os principais sintomas, o que a pessoa com hemorroida sente, não porque você apresenta esses sintomas, você tem hemorroida, pode ser outra coisa. Então, é importante que seja visto por alguém que entende do assunto. Então, voltando à sua pergunta, o que as pessoas com hemorroida sentem? Então, basicamente, 4 sintomas principais, tá? O primeiro... 4 sintomas. 4 sintomas principais. Vamos lá. O primeiro é sangramento no ânus. Como é que é esse sangramento? É um sangramento vermelho vivo, que em geral sai durante a higienização do ânus. Então, vai ali limpar, sai no papel higiênico aquele vermelho, ou pinga no vaso, um sangue vermelho vivo, tá bom? Diferente de os sangramentos mais altos do trato intestinal, que saem com as fezes misturadas com sangue, né? Saem fezes vermelhas. Quando você fala mais alto, você quer dizer que começou a sangrar lá antes do ânus, né? Bem antes do ânus, então acaba misturando com o bolo fecal. Exatamente. Com as fezes. Quando sangra no intestino, né? Não no ânus. No Você ânus, estava falando de ele sangue vivo, sangue vermelhão. Vermelhão. Então, o primeiro é sangramento. O segundo sintoma que a gente percebe é o prolapso. Então, o que é o prolapso? Quando as hemorroidas saem para fora, causam um abaulamento ali no ânus. Então, na hora que vai fazer a higienização, na hora que está tomando banho, percebe que tem ali uma bolinha saindo para fora. Isso também é um sintoma muito frequente. Esse é o prolapso. Prolapso. Porque é uma palavra que não é tão comum para o nosso ouvinte. Então, prolapso é uma bolinha que saiu para fora, né? Tem prolapso de várias estruturas no nosso corpo. Então, no caso da hemorroida, uma veiazinha que você daqui a pouco vai explicar, ela prolapsa. Ela sai para fora ali, dá para... Perfeito. Sendo bem redundante, né? Sai para fora. E o terceiro sintoma que a gente vai falar é o prurido, ou seja, uma coceira, tá? Então, é muito comum que quem tem hemorroida sente ali uma coceira no ânus de vez em quando. Isso por quê? Porque aquela mucosa, aquela pelinha que sai da hemorroida para fora, fica raspando na cueca, nas roupas íntimas. Isso acaba fazendo uma irritação e isso provoca a coceira. E o quarto sintoma, que é um sintoma que não é frequente na hemorroida, mas que todo mundo acha que é o principal sintoma da hemorroida, que é a dor. A dor, ela só vem quando a hemorroida está trombosada, tá? Não é um sintoma comum da hemorroida ter dor. Então, a presença de dor deve alertar a gente para possivelmente alguma outra condição que não hemorroida. Mas uma dor contínua ou na evacuação? Ambos. A hemorroida não costuma dar dor. E é uma dor lá no ânus. No ânus. Quando dá dor por uma trombose hemorroidária, é uma dor contínua que é agravada pela evacuação. Tá, e essa trombose que você falou, explica melhor pra gente, é quando entope algum vasinho lá e aí acaba dando essa dor, então. Isso. Então, vamos começar um pouquinho mais atrás, se você me permite, Sidney? Claro, Porque pra gente explicar o que é trombose, a gente primeiro precisa explicar o que é hemorroida, Isso tá? aí. Então, o que é hemorroida? A hemorroida é, na realidade, uma estrutura normal do nosso corpo. A gente possui vasos hemorroidários no nosso ânus e eles têm uma função. A principal função é servir ali como um coxim que vai fazer uma vedação do ânus, principalmente para a gente ter uma continência a gases. Quer dizer, a gente quer
tá aqui no podcast, ninguém quer soltar aqui um pum, fazer barulho aqui no microfone, né? Então a gente tem esses coxins hemorroidários que vai fazer uma vedação e a gente vai conseguir segurar até acabar aqui o podcast e poder ir no banheiro e eliminá-los num lugar mais adequado. Então as hemorroidas, elas têm esse propósito de fazer uma vedação. O que acontece na doença hemorroidária é que essas hemorroidas, elas se dilatam, tá? São um composto de vasos e tecido conectivo ali, um tecido de sustentação. Então, esses vasos, eles dilatam. É como se fosse uma varizes da perna da mulher. Essa é a primeira parte, né? Que é a dilatação dos vasos. Mas tem outras coisas que atualmente a gente também vê, que é uma perda do tecido de sustentação dessas hemorroides. Então, elas deveriam ficar ali somente no ânus, só que com a perda da sustentação, elas acabam saindo de dentro do ânus e elas acabam saindo, ou seja, sendo redundante também, saindo para fora do ânus. Vamos lá. Então, basicamente, tem esses dois fatores que fazem com que a doença hemorroidária aconteça. Então, respondendo sobre a trombose hemorroidária. Então, como a hemorroida é um complexo ali de vasos sanguíneos, quando existe uma coagulação do sangue dentro do vaso, isso é chamado de trombose. Então, quando existe uma trombose nos vasos da hemorroida, acontece essa trombose hemorroidária que leva a uma inflamação e leva a uma dor exacerbada. E agora, verdade ou fake, né? Existe a pimenta ou alguns outros alimentos contribuem para uma hemorroida? Essa pergunta é excelente e eu vou chocar muita gente com a resposta. Não, a pimenta não tem nada a ver com a hemorroida. Na realidade, obviamente, a pimenta pode dar um desconforto na hora de evacuar, mas isso não tem relação com a hemorroida. Tem um estudo muito interessante que foi publicado talvez na maior revista da especialidade, chamada Disease of Colon and Rectum, que foi um estudo randomizado, duplo cego, e com crossover. Eu já vou explicar essas palavras esquisitas. Então, o que esses investigadores fizeram? Eles pegaram cápsula de placebo e cápsula de capsaicina, que é o extrato da pimenta, né? E eles deram para indivíduos com hemorroida. Placebo é o que não tem nada. Isso, deram uma pílula de água, de farinha. Isso, uma pílula de farinha e uma pílula com extrato de pimenta. E deram para os indivíduos com hemorroida. Sem eles saberem. Sem eles saberem o que eles estavam tomando. E eles tomaram e eles relatavam como é que estavam os sintomas deles de dor, de prurido, de sangramento, de prolapso. E olha que interessante, tanto quem tomou farinha quanto quem tomou pimenta perceberam piora dos sintomas numa escala igual. Então, quer dizer, não foi a pimenta, na verdade foi a mera percepção de que eles poderiam estar tomando alguma coisa que fizesse mal, fizeram com que eles se sentissem piora dos sintomas. E daí o que eles fizeram? Quem tomou pimenta passou a tomar farinha. E quem estava tomando farinha passou a tomar pimenta. Isso eles ainda não sabiam o que eles tinham tomado previamente. E os resultados se mantiveram. Ou seja, também não foi uma má seleção ali dos indivíduos. Às vezes eles pegaram uma população ali que não era suscetível. Não, eles trocaram e os resultados se mantiveram. Então, esse estudo mostra de uma maneira muito elegante que a pimenta não tem relação com piora nos sintomas de hemorroida. E pessoas constipadas que têm dificuldade de evacuar, contribui para a hemorroida? Isso sem dúvida. Não, mas peraí, vamos voltar um pouco. Você falou da pimenta e outros alimentos. Boa, verdade. Porque pra gente completar o raciocínio, que até pra mim também. A pimenta, então, quer dizer, quem tem hemorroida, come pimenta, não vai ter mais dor, nem prurido. Isso provado cientificamente num estudo bem feito. E você sabe, tem algum outro alimento que provoque alguma questão, assim, alguma alimento mais condimentado, ou molhos, ácido, sei lá, ou também não tem um estudo sobre isso? Sidney, eu acho... Tem essa lenda, né? Tem essa lenda, né? Sobre, sei lá, outros temperos, porque não só os apimentados, né? Então você pega um tempero da Índia, um tempero, sei lá, de outro país.
Sidney, acho que na realidade todos esses estudos com dieta são todos sujeitos a grandes vieses, né? Eu acho que talvez a pimenta, por ter todo esse folclore atrás dela, foi a única que teve um estudo tão aprofundado, né, a respeito. Respondendo a sua pergunta, o que a dieta pode interferir na hemorroida? Acho que principalmente a gente pensar em uma dieta que contém pouca fibra, pouca água, que faz com que a gente fique mais constipado. Agora, respondendo a pergunta do Moisés, é o que, na realidade, tem maior risco de provocar e piorar, agravar a hemorroida. Então, o que seria esse tipo de dieta? Uma dieta com poucas verduras, com poucos legumes, com poucas frutas, com baixa ingestão de água, com alimentos principalmente constipantes. Isso vai fazer com que o hábito intestinal dessa pessoa fique mais constipado, vá menos ao banheiro, quando necessite fazer mais esforço para evacuar. O esforço evacuatório é um ponto importante para a formação da hemorroida. E isso leva e agrava, assim, a hemorroida. Mas não vou falar de um alimento específico, sei lá, a pimenta síria piora a hemorroida. Não tem nenhum estudo que comprove isso. Mas você falou uma coisa bem importante também. O esforço para evacuar. Isso tem uma relação direta com agravamento ou formação da doença hemorroidária ou não, porque daí o próprio paciente ele vai conseguir entender se ele está contribuindo negativamente para sua patologia. Esse esforço exagerado para evacuar, para fazer cocô, tem relação direta com a doença hemorroidária, com a formação da hemorroida? Sim, o esforço evacuatório tem relação com a piora da doença hemorroidária. E não só isso, mas o tempo também que passa sentado em posição de evacuar também piora a hemorroida. Então, o que eu costumo falar, você vai no banheiro focado em evacuar. Não pode ir para lá, ficar mexendo no celular, checar todo o timeline ali do Instagram, ou os mais antigos, ler a revista, ler 3 artigos da revista. Não, tem que ir lá, focado, evacuou, acabou, levantou e fim de jogo. Por quê? Porque aumenta a pressão do plexo hemorroidário. E aí dilata mais. Aumenta a pressão e isso vai contribuindo com a perda de sustentação. Tem que pensar que esses tecidos vão se alongando, vão perdendo ali a sustentação, vão ficando cada vez mais prolapsados e isso contribui com Porque ali ele está sem sustentação no vaso sanitário, né? Diferente de estar numa cadeira que tem algum anteparo que evita essa sobrecarga. Seria por isso. Sim. Quando a gente está no banheiro, o ânus está relaxado. O ânus está relaxado, a pressão abdominal aumenta e isso faz com que tenha uma maior pressão ali dentro do ânus. Isso é sensacional. Então, você que está ouvindo, vai ao banheiro, senta, faz o que tem que fazer. E levanta e toca a vida, né? Não é pra ficar no celular, no joguinho, no WhatsApp, né? Senão você vai estar contribuindo para a piora ou para a origem de uma doença hemorroidária. Só que para pessoas constipadas não tem tanta essa facilidade. Isso. E aí até fazer isso emendando, você falou do Dr. Sidney, transformando numa pergunta, o uso de supositórios contribui para ou acaba piorando outros vieses do trato... Do trato não, na verdade, o uso do supositório, ele facilita a evacuação. Só que ele pode piorar de outro lado? Bom, eu vou responder a sua pergunta, eu vou só pegar um gancho que veio antes. Então, quanto ao esforço evacuatório, você comentou que às vezes para a pessoa constipada não é fácil evitar o esforço. E ela não consegue às ficar... vezes ela desculpa, eu falei isso, mas também como se fosse fácil, né? Eu tô dizendo isso, é uma coisa travada nessa frase, mas vamos voltar um pouco. Como resolver isso, né? Isso, porque às vezes para a pessoa que é mais constipada, ela senta lá, ela pode estar focada o quanto ela quiser, não vai sair as fezes, né? E a não ser que ela faça de fato esforço. E às vezes ela fica com aquele desconforto, um inchaço abdominal e não sei o que. Então, é uma recomendação que parece simples, mas na hora do vamos ver não é assim tão simples. Porque ela senta lá, não consegue fazer, ela vai ficar sentada até resolver igual, né, qualquer ser humano normal com vontade de evacuar faria. Claro. Então, o que é importante? Na realidade, a gente
antes de tratar a hemorroida, a gente tem que tratar o que está predispondo a essa hemorroida. E nesse caso, por exemplo, poderia ser a constipação. Tem causas de evacuação que não são simplesmente dietéticas, quer dizer, às vezes... Na maior parte das vezes, o problema está na dieta, está em baixo consumo de fibra, baixo consumo de água. Mas tem outras... mas tem outras patologias que também podem contribuir com essa constipação, sabe? Então, existe incoordenações ali do funcionamento do ânus que podem contribuir com a constipação. Então, tem muitas pessoas que quando elas querem evacuar, que elas fazem força para evacuar, o que seria o normal seria o ânus relaxar para que as fezes possam passar. Né? E tem pessoas que têm uma contração dos músculos do ânus quando elas tentam evacuar. Isso é chamado de contração paradoxal do músculo pubo-retal. É um nome feio, mas exatamente para falar essa dissincronia entre a gente tentar entre tentar evacuar e o relaxamento do músculo. Então, essa pode ser uma causa que a pessoa ali fica maluca, porque fica aquelas fezes dentro, ela tenta evacuar, quanto mais ela tenta evacuar, mais ela contrai o músculo e as fezes não saem. E essas pessoas, por exemplo, elas são muito suscetíveis a hemorroidas, porque as hemorroidas ficam ali num ambiente de maior pressão no ânus, né? Então, por exemplo, essa causa teria que fazer fisioterapia. Enquanto você não fizer fisioterapia e resolver essa assincronia muscular, não adianta você ir lá, tratar hemorroida, fazer ligadura, fazer os tratamentos de hemorroida. E agora sim, respondendo a sua pergunta quanto aos supositórios. Supositório nada mais é do que uma via de um remédio, tá? Então, depende de qual supositório a gente está falando. É igual perguntar se comprimido faz mal para hemorroida. Tem que perguntar qual comprimido, né? Então, sim, a maior parte dos supositórios acabam estimulando a nossa evacuação, porque existe um próprio reflexo no ânus, em quando há uma dilatação, a gente responde tendo uma diminuição da pressão do ânus, e isso facilitaria a evacuação. O supositório, se ele é colocado com cuidado, com lubrificação, por alguém que consiga minimamente fazer o uso dessa via, ele não tem problema nenhum quanto a hemorroida e pode até ajudar, eventualmente, um supositório colocado com glicerina, por exemplo, que vai facilitar o deslizamento ali das fezes, pode ajudar sim na hemorroida. O que acontece por vezes é uma pessoa que talvez não esteja acostumada com essa via ou que não foi adequadamente instruída como usar essa via, ao inserir o supositório, acaba se machucando, fazendo uma laceração, fazendo um corte e provocando dor. Então, ele pode, inclusive, levar a outros problemas no ânus. E se o supositório for usado constantemente, isso regularmente, também. Então, exatamente, não é legal, isso, né? Eu acho que você falou uma coisa incrível agora, Pedro, que você estava falando. Existe, então, presta atenção, uma fisioterapia evacuatória. Existe. Quer dizer, então, quem está... Primeira coisa, né? Nós vamos continuar aqui nossa conversa falando sobre constipação, que até tem relação com outras doenças de colo, por exemplo, e de vários tipos, até de humor, né? Quem é constipado sabe que precisa resolver isso, né, Moisés? Não é à toa que tem o termo enfesado, né? Exatamente. Quando eu descobri isso, já ainda jovem, né? Não que eu não seja jovem, mas na faculdade, quando você tem essa relação que é estar enfesado, né? Não sei se você já pensou nisso, mas... Já ouvi. Aqui no podcast, um podcast anterior. É de fezes, né? Sim. Então, realmente, atrapalha tudo. Então, Pedro, na sua vida profissional, você deve cuidar muito de hemorroidas e, basicamente, também muito de constipação. Quando você... se você não resolver a constipação, você nunca vai conseguir resolver a hemorroida. Mesmo que, como você falou, você vá lá e faça a clipagem ou a resolução cirúrgica daquelas hemorroidas... Se o fator tá lá ainda, elas vão voltar? Isso se aplica à constipação, mas ela se aplica também a outros fatores predisponentes. Então, eu acho que vale a pena só, antes de eu responder a sua pergunta, falar quais são esses fatores que levam ao aparecimento de hemorroida, né? Então, como eu falei, a hemorroida ela surge ali de uma dilatação das veias e ela surge da perda da sustentação desses vasos dentro do ânus. Então, quais são os fatores que podem fazer aumentar o fluxo de sangue para os vasos ou diminuir o retorno de volta para o coração? Então, por exemplo, durante a gestação, as mulheres têm uma compressão da veia cava
pelo útero, né? A veia cava é uma das principais veias do nosso corpo e que ela leva o sangue de volta para o coração. Então, isso faz com que haja uma congestão venosa, uma congestão dos vasos das veias e para baixo daquele ponto. Então, isso acaba exacerbando a hemorroida. Então, por exemplo, em gestantes, a gente não opera a hemorroida, a não ser que seja uma urgência. Sei lá, ela tá sangrando, tá com uma trombose com muita dor, ou alguma... Mas a gente evita, por quê? Porque a gente sabe que vai resolver a gestação e na maior parte das gestantes, elas vão regredir essa hemorroida. Então, esse é só um exemplo de alguma coisa que a gente tem que tratar a causa. Quer dizer, no caso não é exatamente tratar, mas é resolver a causa para depois tratar a hemorroida. Então, isso se aplica à gestação, isso se aplica à constipação, como a gente já explicou, que acaba fazendo maior esforço. Tem outras doenças, por exemplo, que afetam o tecido de sustentação. Então, até, por exemplo, desnutrição pode ter uma perda desse tecido de sustentação. Pode ter alguma trombose central ou de veias que estão ligadas ao retorno venoso dos vasos hemorroidários. Então, enquanto você não resolver isso, você não vai conseguir tratar adequadamente a hemorroida. Então, tem que tratar as causas que vêm antes da hemorroida. Para então, sim, você tratar a doença residual, tratar a hemorroida. E uma hemorroida, ela pode facilitar uma outra doença, foi até citado, uma fístula. Ou até doenças mais graves. Mais graves. Porque também tem nesse mito popular, não sei se você já deve ter ouvido, como coloproctologista, logicamente, que hemorroida pode virar câncer, né? Isso. São frases que a gente tem que usar aqui, porque são frases que estão aí na mente das pessoas. Então, hemorroida pode virar câncer? Bom, vamos deixar bem claro que a hemorroida não vira câncer, tá? O que pode acontecer é, na verdade, um diagnóstico errôneo de hemorroida numa coisa que já era um câncer, né? Então, às vezes a pessoa fala, pô, eu tinha hemorroida, tal, não tratei, não sei o quê, daí agora eu tô com câncer. Provavelmente você já tinha um câncer. Ou uma outra coisa que pode acontecer é simplesmente ser uma coisa simultânea. Hemorroida é uma coisa tão comum que nada impede alguém que tem câncer do ânus ter hemorroida também, né? Até enquanto a prevalência da hemorroida é uma coisa interessante, se você for fazer uma pesquisa com as pessoas, 4% vão relatar ter hemorroida, tá? Isso quer dizer, uma a cada 25 pessoas... 4% da população geral. Da população geral. Tem hemorroida. Então, se você sair na rua, olhar 25 pessoas, uma delas falaria que tem hemorroida. Agora, é uma coisa que é tamanho tabu, né? De falar que tem hemorroida, que se a gente pensar, 4% não é tanto quanto talvez a gente imaginaria. Mas quando a gente vai fazer colonoscopias, a prevalência que a gente vê de doença hemorroidária é cerca de 40%. Então, o que a gente atribui de 4% para 40%, quer dizer, um aumento de 10 vezes, é o tabu, né? É o tabu de falar, eu tenho hemorroida. As pessoas ficam tão constrangidas em falar isso, em citar isso, que esse número é provavelmente muito hipoestimado, né? Subestimado. Incrível, né? E uma coisa que a gente também bate sempre na tecla aqui, né, Moisés? Que você precisa ser informado, precisa ser esclarecido para cuidar da sua qualidade de vida. Porque quem tem hemorroida tá com dificuldade para ir ao banheiro, dor, nem sempre dor, mas sangramento, prurido, precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. Como então, resumindo o que o Dr. Pedro falou, imagina, a realidade é cerca de 40% da população deve ter hemorroidas. E a realidade também é que apenas 4% admite intencionalmente, né, ter hemorroida. Admitem ou muitas vezes é uma hemorroida mais simples e não sabe? Percebeu. Que nem percebeu. Deve estar também nesses 40, né? Acho que existem as duas coisas, sabe? Acho que eu citei a questão do tabu, que eu acho que talvez seja a principal fato, e isso é inegável que existe um tabu quanto às doenças proctológicas. Acho que existe também hemorroidas que são pequenas e que a pessoa acaba vivendo com elas e não dá maior importância. E eu acho que existe também aquelas pessoas que simplesmente fogem do médico proctologista por conta do exame, porque existe
uma cultura de sexualização do exame proctológico, que é uma coisa que eu busco combater bastante. Inclusive, no meu Instagram eu falo sobre Sem isso, dúvida. de um combate ao tabu que é o exame proctológico. Principalmente, na verdade, ele é um exame médico, não sobretudo tem nada de sexual, não mexe na sexualidade do homem, da mulher, não tem nada de exploração do corpo com viés sexual, é simplesmente um exame médico, assim como seria auscultar o coração. Assim como a mulher vai ao ginecologista todo ano e é examinada, e essa cultura ela é extremamente útil e enraigada já na população, no mundo inteiro, não sei se no mundo todo, mas pelo menos no Brasil, as questões anais também têm que ser esclarecidas e ficar tranquilo com isso. Tem que quebrar esse tabu para que você cuide da sua saúde. Porque mesmo que a hemorroida não se transforme em uma doença grave, mas aqueles sintomas, aqueles sinais precisam ser investigados, porque podem já ser outra doença. Não é porque está no ânus, ou no pescoço, ou embaixo do braço, que você precisa ter um tipo de diferença com isso, né? O ânus é apenas uma parte do corpo, um órgão do corpo, né? Uma estrutura do corpo que precisa ser investigada tanto quanto o seu braço, o seu dedo ou o seu olho. Não muda nada. Para o médico, sobretudo, né? O exame médico não tem nenhuma relação com sexualidade, né? Exceto, sei lá, para psiquiatras que trabalham com isso, mas nessa questão não há nenhum problema. Tem que ser examinado para que você possa manter a sua qualidade de vida, né? Afinal, pode não ser só hemorroida, pode ser outras coisas, pode ter uma confusão no diagnóstico, né? Então precisa ser examinado por alguém que saiba. Eu tinha perguntado da fístula, porque eu li já em alguma reportagem falando que existem possibilidades da evolução de fístula para uma doença muito mais grave. Tá. E fístula é algo comum também, tanto quanto hemorroidas? A fístula é bastante frequente, mas sem dúvida nenhuma não é tão frequente quanto a hemorroida. O que é a fístula? E o que é a fístula, né? Vamos começar pelo que é a fístula. A fístula, na verdade, é um trajeto, é como se fosse um túnel. Eu gosto dessa analogia com um túnel. É um túnel que ele sai de dentro do ânus e vai para fora do ânus, vai para a pele fora do ânus, tá? E isso faz com que acabe saindo secreção ali por aquele orifício da fístula, pode gerar dor. E normalmente as fístulas nascem de abscessos, que são infecções que iniciam ali próximo do ânus. E daí esse abscesso, que é uma bolinha ali de pus, ela encontra um caminho e acaba drenando por um orifício ali fora do ânus e fica esse trajeto patente em que fica saindo constantemente secreção. As fístulas, elas têm uma chance maior de evoluir quando não tratadas, as fístulas crônicas, tem uma chance maior de evoluir com câncer, mas ainda assim não é uma coisa tão frequente que a gente pega constantemente no consultório. E por que acontece a fístula? Porque esse nome de infecção no ânus é um pouco... Para mim que não sou médico, soa como algo perigoso. Sim, mas e de fato é. não só soa, mas é perigoso. Instintivamente você teve muita razão. Que bom que você achou grave, porque de fato é. Uma infecção no ânus, esse abscesso, como é que ele acontece? A gente tem glândulas no final do ânus, e essas glândulas anais, elas podem acabar tendo o orifício por onde elas drenam, por algum motivo ficar ocluído. E acaba acumulando secreção nessas glândulas, e esse acúmulo de secreção, essa secreção parada, esse líquido parado, é um meio de cultura para bactérias se proliferarem, e isso acaba fazendo uma infecção que culmina com a formação de um abscesso, tá? O abscesso nada mais é do que uma bola de pus. E a evolução disso para uma fístula seria esse abscesso, ele acaba achando uma via de drenagem. Porque o abscesso também ele vai necrosando, não sei se é a palavra adequada, mas ele vai destruindo aquele tecido que ele está ocupando. Então vai abrindo, como se fosse um túnel mesmo, como o Dr. Pedro explicou perfeitamente. Isso. E aí chega até a pele, então. Daí chega até a pele, drena essa secreção. Isso? Não, eu não entendi. Eu sei que você não entendeu, por isso que eu quero voltar nisso. É porque quem vai mais ao banheiro tem mais facilidade de ter fístula, quem tem mais dor de barriga... Não, na realidade, isso está envolvido com uma questão mais anatômica de como é aberta essas glândulas no ânus. Então, a gente tem a glândula
dentro do ânus e ela tem um trajeto fininho e ela se abre para dentro do ânus. Se esse trajeto que é mais fino, ele fica ocluído, tem um acúmulo de secreção dentro das glândulas, que ficam para dentro da parede do ânus, tá? E esse acúmulo de secreção vai fazer com um meio de cultura, vai crescer a bactéria, vai fazer uma infecção naquele lugar. Quando a gente tem uma infecção, um abscesso, que é essa bola de pus, isso aí vai necrosando os tecidos que estão em volta, vai aumentando cada vez mais essa quantidade de secreção, geralmente vai acumulando gás também ali dentro. Isso vai aumentando a pressão, gera muita dor e vai aumentando até que se abre um caminho pelo qual essa secreção drena. Um caminho que não devia existir. Que não devia existir. E, em geral, isso acaba vai fazer uma comunicação entre o orifício interno do ânus, que é por onde a glândula drenava, e o meio externo, a pele. Então, cronicamente, isso pode virar um trajeto fistuloso. Dos abscessos, a maior parte, cerca aí de 3/4 dos casos, não vão cursar com uma fístula. Vão drenar e vão se resolver. Vai ficar tudo então, bem. pelo fato de ser anatomicamente um defeito anatômico, pode ter pessoas que têm maior predisposição do que outras. Sim, sem dúvida. E existe essa é a principal causa de fístula, tá? Existem outras causas de fístula, como, por exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Existe infecções, então até, por exemplo, uma tuberculose no ânus pode gerar uma fístula, mas isso já são coisas mais raras. A maior parte, cerca de 90%, tem essa origem criptoglandular, tá? Que é esse entupimento da drenagem da glândula, cursando com abscesso e daí sim com a fístula. E existe algum, claro que sim, né? Algum tratamento para fístulas? Qual é o tratamento, então, para fístulas? Isso já é uma coisa mais complexa. Não, e os sintomas também, para quem está ouvindo, você já falou, mas dá uma repetida nisso sobre a dor, sobre a secreção que sai no lugar estranho. Diferenciar, né? Porque muitas vezes a fístula pode ser confundida com hemorroida. Isso. Bom, a fístula, de novo, assim como a hemorroida, para ser diagnosticada tem que ser vista, tá? Então, não é uma coisa que você vai falar, eu tenho esses sintomas, logo eu tenho fístula. Ela tem que ser vista. Muitas vezes até precisa de exame de imagem, e normalmente quando a gente faz um exame de imagem, a gente lança a mão da ressonância. Mas, quando ela pode ser vista sim, e ela gera sintomas que o mais frequente é ter uma secreção, muitas vezes uma secreção amarelada, um pus, que sai ali perto do ânus, por um orifício, por um furinho que fica ali próximo ao ânus. Não no ânus, fora do ânus. Fora do ânus, na pele, em volta do ânus. Então, essa drenagem chama atenção para ser uma fístula, mas pode cursar também com dor, pode ter abscessos de repetição, pode ter infecção, pode ter drenagem até de sangue, eventualmente. Então, gera nessa constelação aí de sintomas. Para fazer o diagnóstico, normalmente a gente inspecionando vai achar aquele orifício externo. No exame, a gente tenta também procurar o orifício interno, tanto palpando durante o toque, quanto com um aparelhinho chamado anoscópio, a gente procura o orifício interno. E muitas vezes a gente consegue palpar o trajeto pelo qual faz a fístula, né? Muitas vezes a gente precisa lançar a mão também da ressonância para entender melhor o trajeto dela. Em fístulas simples, com um trajeto único, retilíneo, bem palpável, às vezes a gente pode não usar a ressonância. Mas para fístulas mais complexas, fístulas com recidivadas ou vários orifícios externos, a gente muitas vezes acaba usando a ressonância. E o tratamento? Bom, espera só uma coisa, e essa fístula persiste mesmo depois de tratar do abscesso? Exato. A fístula é quando ela persiste então, depois de tratar do abscesso. O abscesso tratou. Entendeu? Isso. O pus resolveu, tratou com antibiótico, etc. Então não tem mais o abscesso, nem o pus, nem a infecção, mas a fístula continua. Na verdade, a própria formação da fístula é a resolução do abscesso. Porque uma vez que existe uma drenagem daquela secreção, e uma vez que aquele pus, aquela bola de pus achou um caminho para fora, é o tratamento do abscesso. E né? ainda bem que achou o caminho. Se a gente tivesse vivendo na época das cavernas sem médico nenhum, os únicos que sobreviveriam seriam os abscessos que acharam o caminho para fora e resolveram em si. E
corpo tratou aquilo e vai viver com uma fístula. Porque todo o resto teria uma infecção grave e acabaria falecendo pela infecção, se a gente não encontrasse um caminho para drenar aquele abscesso. Então, é o nosso modo primitivo de resolver o abscesso, tá bom? Agora, instalou a fístula, a gente não é das cavernas, a gente fica incomodado com aquela secreção saindo para fora. E então, Porque a secreção tá vindo lá de dentro do ânus. do reto, entendeu? Isso. Então não é uma secreção Cheirosa. boa, não é uma secreção clara, aguinha, não. É uma secreção... Normalmente é purulenta, fétida e muitas vezes acaba também, esse trajeto da fístula vai obstruindo também, faz novos abscessos. Suja a roupa. Drena de novo, então suja a roupa, suja a cueca, suja a calcinha, é desagradável. E não tem controle. Né? Não tem controle, não tem esfíncter, né? Não tem músculo. Não tem válvula, aquilo fica drenando. Quando a gente fala drenar, significa sair alguma coisa, né? Então fica o tempo todo saindo líquido por ali. Exatamente. Mas você estava falando do tratamento, eu te interrompi. Imagina. Então, o tratamento vai depender de quanto músculo esse trajeto abranger, né? Então, lembra quando eu falei que a principal função do ânus é a gente ter continência, quer dizer, a gente conseguir segurar o cocô lá dentro pra gente não soltar quando a gente tá... Pra gente conseguir chegar até o banheiro ou evacuar quando a gente quiser. Esse trajeto da fístula, ela pode pegar um pouquinho do músculo ou pode pegar o músculo inteiro. Então, quando pega pouquinho músculo, a gente vai lá e destelha esse trajeto, esse túnel. A gente abre esse trajeto e, com isso, a nossa própria cicatrização vai acontecer de dentro para fora, deixa aberto esse trajeto e a cicatrização vai se encarregar de resolver a fístula. Agora, quando elas são mais complexas, quando elas pegam mais o esfíncter, a gente não pode simplesmente ir lá e destelhar, porque a gente cortaria todo o músculo. E se a gente cortar o músculo, a gente perde a função dele. Então, a pessoa ficaria incontinente, ela precisaria usar fralda o resto da vida. Então, a gente não pode fazer essa estratégia. Então, tem outras estratégias que a gente teria que fazer. Normalmente, inicialmente, a gente deixa um fiozinho para deixar aquele trajeto aberto, maturar aquele tecido, drenar a secreção, para ele não fechar, não ter um novo abscesso. E uma vez que ele estiver maduro, estiver bem fibrótico, uma linha única, a gente consegue instituir um tratamento definitivo. E daí existem vários. Existem retalhos que a gente consegue fazer dentro do ânus para fechar o orifício interno. Existe procedimentos como um chamado lift, que a gente vai lá e acha o túnel e amarra o trajeto do túnel dentro do ânus. Tem uma série de outros tratamentos que a gente pode fazer com laser. Enfim, tem algumas pesquisas com célula-tronco. Então, é um tratamento muito mais complexo quando pega o músculo. Não é tão simples assim, é uma fístula. Não. Realmente, fístula talvez seja das doenças cujo tratamento é mais complexo em toda a coloproctologia. Você tem uma ideia de números de fístula, Pedro? A gente falou de hemorroida, 4% na pesquisa espontânea, na realidade, na coluna você acaba encontrando muito mais. De fístula ou de abscesso perianal, você tem uma ideia mais ou menos de prevalência, ou seja, do número que a gente encontra na população? Olha, para ser bem sincero, de cabeça eu não tenho um número para soltar aqui, mas se eu fosse dar um palpite aqui... Ou as idas, as procuras no consultório, né? Perfeito. De procura no consultório é uma coisa relativamente frequente do coloproctologista. E se eu fosse arriscar algum número, eu diria que deve girar em torno de 1%, 0,5% da população. Que não é pouco, né? Que não é pouco, é uma coisa prevalente. 1% é bastante coisa. Só que muito menos do que hemorroida. Muito menos do que hemorroida. Ainda bem, né? Sim, porque é algo mais complexo, né? Sem dúvida. E as mais comuns, as doenças do orifício, é hemorroida e fístula. Fissura é uma coisa muito prevalente. Aí a terceira fissura. É uma outra doença e qual que é o sintoma principal da fissura que as pessoas vão perceber? Dor, tá? Uma dor principalmente Mas vamos ao evacuar. que é a fissura primeiro em relação. A fissura, ela nada mais é do que parece
O aspecto dela é de um corte de papel. Sabe quando a gente se corta com papel e fica aquela ferida ali aberta? A fissura parece isso, só que no ânus. E quando ela tá num estágio mais crônico, quando ela já tá ali há mais tempo, mais maturada, daí ela vai adquirindo um aspecto um pouquinho diferente, vai ficando com os bordos mais elevados. Eventualmente ela fica com uma sobrinha de pele ali mais para fora do ânus, que é chamada de plicoma. E pode também ter uma outra sobrinha ali de mucosa para dentro, e que é chamada de papila hipertrófica. Então, essa é a tríade da fissura anal. E a fissura, ela é característica pela dor. Então, a dor é o ponto central da fissura. Todas as fissuras vão doer? Ou quase todas? É que não dá pra falar todas, porque se você for paraplégico, você não tem sensibilidade pra baixo, você pode ter uma fissura e não doer. Mas assim, se você tiver sensibilidade no ânus, você vai ter uma fissura com dor, tá? E ela é central quando a gente fala em termos da fisiopatologia, ou seja, de como acontece a fissura. Como é que acontece a fissura? Basicamente, você tem um trauma inicial. Esse trauma inicial pode ser do papel higiênico, pode ser umas fezes endurecidas. E então você fez aquele trauma, tem aquele cortezinho, esse cortezinho vai gerar dor. Quando a gente tem dor, qual que é a nossa resposta a isso? A gente contrai os músculos do ânus. E essa contração do músculo do ânus vai ter duas implicações, tá? Primeiro, é importante a gente saber uma questão anatômica, que é os vasos que vão para ali, para a região do ânus, eles passam por dentro das fibras musculares do esfíncter. Então, quando a gente tem uma contração do esfíncter, das fibras musculares do esfíncter, a gente tem uma diminuição da irrigação ali do ânus. Se a gente tem uma piora da irrigação do ânus, a gente tem uma piora da cicatrização. Se a gente tem uma piora da cicatrização, perpetua aquela ferida, que vai manter esse ciclo vicioso. E a gente faz um ciclo vicioso por outro lado também. Porque se a gente contrai o esfíncter, a gente vai ficar mais constipado. Mais constipado, a gente vai ficar com fezes mais endurecidas. Fezes mais endurecidas vão gerar mais trauma. E mais trauma, mais fissura, né? Então, a gente tem um duplo círculo vicioso mantendo a fissura. Então, isso também explica como é que a gente vai fazer o tratamento da fissura, né? Então, primordial é a gente tratar a dor da pessoa. Então, a gente vai tratar com analgésico, com anestésicos locais, com anti-inflamatórios. Então, tratar a dor não é só um sintomático no caso da fissura, é uma parte do tratamento mesmo. A segunda questão é a gente tratar essa hipertonia, esse aumento da pressão do ânus, porque dessa maneira a gente vai melhorar tanto a constipação quanto a irrigação ali perto do ânus. E como é que a gente faz isso? Desde a aplicação de Botox próximo do ânus. Opa! E aí é novidade, hein? Exato. Não aqui, eu sofro aqui muito que eu tenho que ver todas as especialidades, relembrar, mas Botox anal já não... Tratando fissuras. Pois é, então... Mas faz sentido, porque daí você resolve essa questão do tônus, né? Se o tônus piora, né, com Botox você consegue melhorar a irrigação. O Botox não é só para deixar a gente bonito com a testa lisinha, né? Ele também pode ser usado no ânus. Pra deixar o ânus bonito. Não, no caso pra gente tratar a fissura, né? Acho que não sei se deixaria o ânus mais bonito. Acho que não... Difícil deixar o ânus bonito, mas tudo bem. Não chegou ainda essa queixa no meu consultório. Mas essa demanda por Botox porque acha que o ânus tá feio não chegou no meu consultório. Mas, de qualquer maneira, o Botox faz... Mas fica a dica. Tem um relaxamento e dessa maneira a gente melhora a circulação de sangue e melhora a constipação. Além do Botox, que talvez seja... Eu até falei de uma maneira provocativa, porque chama atenção, mas não é a primeira linha. A gente tem algumas pomadas que a gente pode usar que fazem esse relaxamento, com bloqueador de canal de cálcio, com nitratos, que podem relaxar o músculo. E em casos mais refratários, a gente pode cortar um pedaço desse músculo e dessa maneira... Então pode chegar até a ser cirúrgica. Pode chegar a ser cirúrgico. E... a gente também trata a constipação, né? Então, a gente usa laxativos, orienta a dieta com mais fibra, com mais água. Então, tudo... E orienta também a evitar outros traumas no ânus. Seja sexo anal, enquanto está nessa parte de recuperação. Seja o uso do papel higiênico. Peraí. Então, pausa um pouco. Vamos falar sobre isso. Então, que você falou um negócio interessante que
acho que acaba também um outro mito e uma coisa importante dentro da nossa conversa do Líder Medcast, que é levar informação legal e correta. Então, a fissura, ela começa sempre num trauma, certo? Correto. Que pode ser das fezes endurecidas, pode ser de um papel higiênico que você usou de maneira normal, mas acabou machucando. E o sexo anal, por exemplo, não deixa de ser algumas vezes um trauma. Então, o sexo anal pode aumentar a prevalência de fissuras, aumenta a prevalência de fissuras, ou estou falando bobagem? Me conta um pouquinho sobre isso. Sidney, imagina, bobagem zero. O sexo anal, se ele é feito de uma maneira inadequada, ele pode e leva à fissura, né? Então, uma das recomendações que é importante passar para quem está em casa é para aquelas pessoas que fazem sexo anal, tem que usar lubrificantes, tem que ser feito de uma maneira mais gentil com o ânus, né? Porque senão pode levar a esse machucado e pode levar ao aparecimento de fissuras, sim. E aí a fissura que vai entrar nesse ciclo vicioso que você falou, do contrai, diminui o fluxo de aporte sanguíneo, piora a fissura, contrai de novo. Então isso, o sexo anal também tem que tomar esse cuidado, que é meio óbvio, né? Mas falando, relacionar com fissura, acho que é uma novidade importante, é uma novidade entre aspas, né? Mas é um assunto importante a ser abordado. Então, sim, o sexo anal tem que tomar todos esses cuidados para evitar, por exemplo, fissuras. Isso. E também trazendo o gancho do que a gente estava falando anteriormente, medicações que são usadas por via retal também tem que ser introduzidas com cuidado. Cuidado, com lubrificação, porque senão também podem ser uma causa de fissura, né? Você tem, que o Moisés havia falado lá no começo, as medicações que você usa via retal, né, os supositórios, que geralmente são um pouco mais lubrificados, digamos assim, talvez cause menos problemas. Mas você também tem aqueles outras medicações que compram na farmácia direto, né, que são os tais dos fosfenemas, né, que também pode causar fissura, então, porque aqueles têm uma conformação anatômica já mais pontiaguda, às vezes, se não usar com cuidado, também pode levar uma pequena feridinha, lesãozinha, que vai... E essa fissura pode aumentar nesse ciclo que você falou. Exatamente. Esse é o ponto em que inicia esse ciclo vicioso, né? Então tem que ter bastante cuidado para não levar a uma lesão do ânus quando é introduzido qualquer coisa nele. Qualquer coisa. Qualquer coisa, seja no ato sexual, seja num ato médico, seja no ato de se medicar. Medicamento e tal. Então... Tá. E nós falamos da hemorroida. A hemorroida, então... A hemorroida em si não se transforma em câncer, né? Apesar de, como o Dr. Pedro falou, pode ter uma confusão de diagnóstico, está vindo um sangramento lá do colo, etc, etc. Ou seja, sempre tem que ser investigada, tratada e resolvida. Mas a hemorroida em si não é predisponente a uma neoplasia, um câncer. A fístula, sim ou não? A fístula... Tem alguma relação com o câncer que você falou. Sim, mas não é sempre, né? Não, é uma coisa rara. Quer dizer, aumenta, mas ainda assim o câncer de ânus não é um câncer frequente. Ele é um câncer bastante raro. Mais raro. E a fissura? Que a gente não falou ainda. A fissura, alguma relação com uma transformação maligna, transformação em câncer? A fissura em si, ela não tem uma transformação para câncer, mas alguns cânceres podem se apresentar como um diagnóstico diferencial da fissura. Quer dizer, algumas vezes eles nascem como uma feridinha ali no ânus e muito inicialmente eles podem ser confundidos. Então não era uma fissura, já era um câncer. Mas a fissura em si, não. Apesar de todo incômodo, dor, etc. Não se transforma. Não se transforma em câncer. Mas a fístula tem um risco de se transformar em câncer por causa de lesões recorrentes ou não? Eu não diria que ela tem um risco de se transformar. Na verdade, é que ela acaba, por ela ser um trajeto epitelizado, quer dizer, um trajeto ali que está sempre com inflamação, com uma rotatividade de células muito grande, isso aumenta a chance de acontecer uma mutação nessa rotatividade de células, e essas mutações em sequência, elas podem aumentar a chance... Falhar uma hora e acontecer um câncer dentro dela. Então não é que ela se transforma, mas existe uma chance do câncer nascer de dentro de uma fístula. Muito bem. Então falamos sobre hemorroida, sobre fissura, sobre fístula. Uma última coisa, né? Que também acaba aí caindo também para o proctologista algumas vezes, imagino. Doenças, atualmente, na minha época, eram doenças sexualmente transmissíveis, né? DSTs ou doenças venéreas, hoje são
chamadas mais de, acho que ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis. Da parte orificial, então da parte anal, qual ou quais doenças você pode pensar em relação à transmissão sexual, né? Eu não sei se elas chegam também para você, provavelmente sim, porque você vai poder confundir lá um condiloma ou com um plicoma, como você disse, ou com uma hemorroida. Me fala um pouquinho sobre isso também, para a gente poder cercar todo esse assunto de maneira adequada. Eu acho que talvez as mais comuns sejam os condilomas, né? Que são as verrugas anais. Então, isso é uma coisa bastante frequente e mais frequente ainda quando a gente pega pessoas que vivem com HIV ou pessoas transplantadas ou por algum motivo que sejam imunocomprometidas. Mas mesmo pessoas saudáveis podem ter, normalmente, numa manifestação mais branda. Outras doenças que podem acometer são sífilis. A sífilis é frequente no ânus. A gente pode ter... A sífilis, você fala da doença primária mesmo. A doença primária, mas você também pode ter sífilis secundária. Não, claro, mas você consegue localizar a ferida primária junto ao ânus. Na verdade é raro, eu ia falar que muitas vezes sim, mas na verdade é bem raro você achar a doença no ânus, porque não é um local tão aparente, né? Diferentemente, por exemplo, do pênis, que a pessoa tá olhando ali para ele diariamente, no ânus não olha tanto. Então, e como é a manifestação primária é indolor, muitas vezes no ânus passa desapercebido. E por isso, mais importante ainda, essa alteração percebida de uma pequena feridinha. Quer dizer, é muito importante que se procure a ajuda, porque como o Dr. Pedro acabou de falar, ela é indolor, por exemplo, no caso da sífilis. Indolor, porém, muito grave. Quando você evolui numa sífilis, que não é o nosso assunto de hoje, para uma segunda ou para uma terceira fase, que já são doenças, sim, graves, e quando tratadas no começo, doenças extremamente simples, que com antibiótico terapia única você consegue resolver. E se você não resolver, aquilo vai evoluir de maneira grave. Então, outras doenças orificiais também podem ser sexualmente transmissíveis. Condiloma combinado, então, né, que são as verrugas anais, que é o HPV na realidade. Sífilis. A gente tem gonorreia, que muitas vezes acaba cursando com uma secreção pelo ânus, um corrimento anal, né? Muitas vezes um corrimento esbranquiçado, amarelado pelo ânus, diferentemente além das fezes, né? É um corrimento separado das fezes. A gente tem o CMV e o herpes também. O CMV de transmissão sexual também? De transmissão sexual. E o herpes também, de transmissão sexual, que muitas vezes acabam fazendo úlceras, né? Fazem lesões que são extremamente dolorosas. Tá, então quer dizer, as doenças que são infecciosas, que se transmitem então, são transmissíveis, né? Que se transmitem de um ser humano para o outro, as sexuais também estarão englobadas aí em todas as possibilidades de patologias no ânus, obviamente, mas a gente tem que falar, né? Para a gente poder lembrar que precisa, como tudo em saúde, cuidar de maneira adequada, né? Para que você não fique doente, e caso fique, saiba que precisa procurar ajuda. E eu acho que outro recado é questão de prevenção, né, dessas doenças. Então, parece meio chover no molhado, mas é importante. Não, o óbvio é sempre o mais difícil. Então, principalmente com o aparecimento do PrEP, né, que é aquela profilaxia pré-exposição para o HIV, que você toma o remédio e quando está se usando esse remédio, diminui a chance de transmissão, quer dizer, basicamente zera a transmissão do HIV, muitas pessoas acabam tendo relações anais desprotegidas. Porque a gente não falou sobre essa medicação aqui no podcast ainda. Fala um pouquinho mais sobre ela. Bom, então basicamente o PrEP é como se estivesse fazendo aquele, vamos chamar de coquetel, né, que era chamado antigamente, mas basicamente é um combinado de medicações que a gente toma pro HIV, quando elas podem ser usadas também de maneira profilática, ou seja, para evitar a infecção, não só para o tratamento da infecção. Mas aí toma de uma maneira única? Pode ser tomado para quando você vai ter exposição ou pode ser tomado de maneira contínua, né? Então, para aquelas pessoas que, não sei se hoje vai rolar, não vai rolar, eu vou tomar aqui todo dia
E assim eu fico tranquilo de que eu não vou pegar... Daí o você HIV. falou que zero a infecção, é isso mesmo? Basicamente, zero risco de transmissão de HIV. Então vamos explicar direito isso. Deu para entender? Sim. Então, quem não tem HIV, você fez uma profilaxia onde você usa uma medicação que é similar ao coquetel, antirretrovirais, provavelmente, onde você, então, diminui para quase zero. De zero em medicina é difícil, né? Mas quase zero o risco de você se contaminar. Isso, exatamente. Então, você pode usar previamente, esse é chamado de PrEP, ou existe o PEP, ou quer dizer, você vai lá, você tem uma relação desprotegida, você não estava esperando ter uma relação desprotegida, ou mesmo, mais frequentemente também, o que acontece em hospital, a gente está, por exemplo, operando um paciente que tem HIV em uma carga viral alta, a gente está operando, a gente se pica, né, com a agulha. Então, você também pode tomar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. E daí você toma os remédios com o intuito de você não adquirir o vírus, né? Não adquirir a infecção. Na verdade, pelo naquela hora o vírus. vírus entrou, mas você consegue, então, evitar que se instale a doença, né? Exato. Então, esse é o PEP, que já é, sim, praticado já em serviços de saúde já há algum tempo, mas hoje, então, é acessível à população em geral. Isso. Então, tanto o PEP quanto o PrEP, eles geram uma segurança para quem os toma de que o HIV não é mais um problema. E a questão é que quando teve toda essa questão da pandemia, do HIV e toda essa preocupação, a gente viu que aumentou muito o uso de proteção sexual, né, para populações que fazem principalmente sexo anal. E uma vez que o HIV deixou de ser uma preocupação tão grande, o que a gente vê atualmente é uma diminuição do uso da proteção. E com isso a gente vê um aumento das outras infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vê um aumento... Além do próprio HIV, né? o HIV na verdade está abaixando, né? Mas por uso do PrEP e do PEP. Mas as outras infecções vêm subindo por conta Porque o PrEP e o PEP não previnem contra sífilis, gonorreia, HPV, etc. óbvio. Exatamente. Porque você pode tomar quantos PrEPs você quiser, mas se você tiver relações sexuais com alguém que tem HPV, você vai pegar HPV. Ele não tem... Porque não existe outras medicações para proteger Não. contra HPV ou sífilis. Aí existem Exatamente. outras formas de se prevenir, que também não é o nosso momento, mas usar camisinha, por exemplo, etc. Exatamente. E aí, Moisés? Bacana. Bacana? Aprendeu bastante Aprendi muita hoje? coisa. Aprendi também bastante, sensacional. Aqui a gente fala tanta coisa boa, tanta coisa interessante que parece que o tempo voa, né, Pedro? Palavras finais sobre a sua especialidade, sobre aquilo que a gente discutiu aqui hoje. O que você deixa de recado aí pro nosso colega que tá ali do outro lado do celular, nos ouvindo, do outro lado da tela? Se você me permite, Sidney, queria deixar duas considerações finais. A primeira consideração que eu queria deixar bem clara é a seguinte: não se autodiagnostique e se alguém fizer o diagnóstico sem te examinar, não confie, tá? As doenças proctológicas, elas precisam ser examinadas. Ninguém vai entrar num consultório, falar o que sente e vai sair com um diagnóstico de hemorroida sem ser examinado, tá? Se isso acontecer com você, procure outro médico. Tem que ser examinado. A gente não consegue fazer um diagnóstico correto e assertivo sem examinar, tá? Então, isso é bastante frequente, eu pegar um paciente que chega no consultório e falar: me falaram que eu tenho hemorroida, mas não me examinaram. Isso não pode, tá? Então, procure outro médico se esse for o caso que aconteceu com você. Boa. A segunda questão que eu queria passar de mensagem é: o exame físico é um ato médico, não é um ato sexual. Isso não mexe com a sexualidade de ninguém. Não é vergonha para ninguém. O nosso ânus é um órgão importante do nosso corpo. É uma coisa que faz com que a gente possa ter uma sociabilização. Se a gente não tivesse um ânus efetivo aqui, todo mundo aqui nesse estúdio ia estar sentindo um cheiro desagradável, eu ia estar aqui morrendo de vergonha. Provavelmente eu nem teria vindo, né? Então, ele tem que ser cuidado e se tiver uma patologia nele, tem que ser investigada e não vai ser um pudor ali de fazer um exame proctológico que vai mudar a sua sexualidade, que vai mudar quem você é, qual é a sua opção sexual, se você gosta de mulher ou de homem. É simplesmente um exame físico médico. Perfeito. Na verdade, quem ama, quem se ama, quem ama seus
parentes, familiares, se cuida e se cuida do fígado, cuida do cérebro, cuida e do ânus também, que é apenas um órgão a mais, extremamente importante, como disse o Dr. Pedro. Dr. Pedro, muito obrigado por dividir conhecimentos com a gente. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Você que está aí, não se esqueça, compartilhe o Líder Medcast, espalhe saúde, nos siga em todas as redes sociais. Siga o Dr. Pedro também, vai estar aqui no Instagram dele. Siga o Moisés, Dr. Sidney. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Dr. Sidney. Obrigado, Dr. Pedro. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Líder Medcast.